Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de julho de 2024. Eu sou o Thunder e agora temos The Elusive Samurai. É o mesmo autor de Assassination Classroom, se eu não me engano. Isso, e ele tá aqui com uma nova história, onde vai contar a história do Toriyuki, que ele é esse garoto aqui. Ele é herdeiro do Shogunato, de Kamakura, se eu não me engano. Aí eu vou tentar acertar os nomes, né? Vou tentar falar de cabeça. Onde, no primeiro momento do episódio, você é apresentado a todos os personagens, como funciona todo o Shogunato de Kamakura. Como que o pai dele é fantoche, que tem uma galera que tá em paz um bom tempo, que ele tá tendo que treinar, mas ele não gosta de treinar, ele tá vivendo pacificamente nesse lugar, né? Até aparecer o Satoru Gojo versão shintoísta? Versão monge, se eu não me engano. Monge shintoísta. Isso. É um monge shintoísta. Uhum. E fala que o futuro é pica e tem coisa que vai acontecer com ele. E daqui a 2 anos ele vai se tornar um grande general e coisa do tipo. Até que realmente dá o momento de virada da história. E parte do exército que tava com ele, né, que tava em Kamakura, traiu Kamakura, mandou todo mundo de vala. E agora, né, esse personagem aqui que é apresentado como, pô, mó legal, mó mão da porra, fez besteira pra caramba, sobrou só o nosso protagonista. Ele vai ter que se exilar e ser treinado agora por outros guerreiros e coisas do tipo. E esse monge shintoísta vai ser meio que o tutor, o mentor dele daqui em diante. É uma história com um começo bem didático, bem literal, bem, assim, timado a tudo que ele quer apresentar. Ele passa por cima de tudo que a gente precisa ser apresentado inicialmente, quanto à perspectiva de personagem, quem são os personagens em cena, quais são os seus objetivos, o porquê que cada um tá ali, como funciona essa paz. E depois dá um momento de virada, toma sacugão pra tua cara. E estamos agora numa jornada de treinar e vingança. É um começo bem direto, bem direto ao ponto. Ele não dá muito rodeio, ele não esconde muito ao que veio. E a produção ajuda bastante a contar tudo que ele precisa. É um primeiro episódio bem redondinho. Excelente comentário. É redondo. É redondo. Assim, vou meter o palestrinha. Vai lá, por favor. Primeira coisa, ele me passa um sentimento estranho. Uhum. Por quê? A linguagem que ele tem é desassociada consigo mesmo. É quase esquizofrênico. Por quê? Porque ele é uma obra que ele tem contextos políticos fortes. Você tem uma cena que é fantástica, que é quando ele sobe na árvore, que parece uma sequência de filme da Ghibli, que é literalmente a música te contando o movimento. Uhum. Então a música tá contando e a música passa o exato sentimento do personagem. A forma como ele caracteriza o protagonista por meio das ações, então, pô, o cara jogou a bola pra ele. O normal é tu ou pegar a bola, ou tu revidar com a bola, ou tu vai fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele desvia da bola. E, tipo, super lentamente, a bola tá vindo, ele desvia com medo. Então, assim, você vê que é meticulosamente pensado muitas das ações do protagonista com relação a ele reagir àquilo. Você vê que a montagem sequencial do protagonista, principalmente usando a música e usando a qualidade da composição visual, agrega nessa montagem de quem é aquele personagem. Tipo, e ao mesmo tempo, é gritado na tua tela que ele é aquilo. Mas é gritado porque tem 6, 7 minutos dele fugindo dos caras. Mas ao mesmo tempo, em 30 segundos eu consigo assimilar isso sem ele precisar falar uma palavra. Porque a própria montagem de cena te mostra aquilo, pela condução, pela composição. Por isso que eu falo que ele é esquizofrênico. Porque parece que ele não conhece a própria obra. Porque parece que ele não entende que, pô, tu não precisa de tudo isso. Aqueles 30 segundos valem mais do que aqueles 5 primeiros minutos. É verdade. E aí, isso se estende principalmente pra segunda parte. A composição da segunda parte, pô, a gente ainda teve acesso às traduções. Então você via no texto, morreu tanto,
suicidado, violentada. Aí tu olha o texto, tu fala, e tu olha a composição vermelho vibrante, preto, escuro, denso, sabe? Exalando morte. E ele fazendo piada, quebrando toda essa tensão pra fazer uma piada com o sacerdote. Então assim, eu entendo que tenha aspectos do gênero que tem o elemento da piada, mas assim, ele parece que não tem consciência da própria obra, porque ele tira o impacto de tudo isso. É muito estranho. Porque ao mesmo tempo que ele tem uma composição fantástica para determinados momentos, para te agregar tensão, e a coloração dele é fantástica também para te passar esse sentimento, tu não precisa ver alguém falar por meio de texto, ter um diálogo com relação a isso. Visualmente, ele já te conta tudo que tu precisa saber. Mas só que em determinados momentos ele se torna redundante. Ou ele se torna contraproducente, porque ele tá falando de algo, ele tá querendo expressar algo, e ele quebra isso pra fazer um time cômico. Pra ele inserir um elemento cômico. Então, assim, por isso que eu falo que ele é estranho, porque ao mesmo tempo que ele tem momentos tão fantásticos, e ele tem um tato tão minucioso pra montagem e composição de cena, como foi essa que eu citei, como foi a cena da segunda parte do episódio, que aí a gente dá pra dividir o episódio em duas partes, não só dele caindo, mas até o momento dele aparecer no penhasco. Toda aquela desgraça que é apresentada ali, tudo aquilo apresentado visualmente, ele tem um peso, ele é denso, pô, ele não é fácil de tu absorver. E não é colocando uma piada pra fazer a quebra que você vai tirar todo aquele peso e falar, opa, saímos dessa cena, agora a gente tá em outra. Não. Então assim, por isso que eu falo que uma palavra mais forte nesse sentido, que é uma esquizofrenia com relação à própria obra, porque parece que falta esse tato, que é estranho que falte, porque tu olha na composição das cenas, o que mais tem é tato pra compor elas. É muito detalhezinho. Pô, quando eu vi ele desviando da bola, eu falei, porra, não é possível, cara. Não é possível que essa cena, que quem dirigiu e teve a ideia de fazer a cena dessa forma e montar daquela maneira aquele momento, da mesma forma dele subindo na árvore, toda a sequência dele correndo pela cidade até ele subir na árvore e o take aberto na cidade, não é possível que aquela mesma pessoa que teve o tato pra fazer isso e dirigiu de forma a contemplar a cena daquela maneira e te passar todo aquele sentimento, a mesma pessoa que foi lá e inseriu um time cômico no meio da fala do moleque, no meio de toda uma desgraça. Literalmente, a cidade pegando fogo e vamos fazer uma quebra pra piada. Então, assim, é muita falta de tato. E ao mesmo tempo que tem cena que tem muito tato. Por isso que eu falo que eu me escuso a vender, porque não faz sentido. É, porque daí eu... Entra no que eu ouvi, principalmente, do que eram as críticas dessa história original. E muito do que você viu de negativo foi o que eu já ouvi falar sobre o original. Porque é muito esquisito, de fato, quando principalmente as cenas de comédia são um ótimo exemplo disso. Onde elas têm uma dinâmica muito específica, muito fechadas entre si. Como realmente, inclusive, eles até falam, é que nem Manzai. Só que os melhores momentos, ou os que têm mais dinâmica, são quando são cenas que parecem ser da produção. Como tem um momento que o próprio sacerdote, ele fala, eu tô brilhando demais. Ele mexe no detalhe do chapéu dele e apaga, como se fosse um abajur. Então, tipo, esse é o tipo de dinâmica que funciona um pouco mais. Mas você pega essa cena do sacerdote, ela é uma grande quebra entre a cena dele na árvore e a cena dele depois jogando bola com o irmão. É muito esquisito, é uma comédia muito destoante. E, pessoalmente, eu tive muita dificuldade de me importar com tudo isso aqui, mesmo com a produção, dando uns detalhes, assim, magníficos. Principalmente na segunda metade. Eu senti que é uma história muito impessoal até certo ponto. Porque muitos dos momentos, por mais que a produção esteja apresentando muitos desses detalhes, tem muitos momentos que são os personagens falando sobre o Tokiyuki. E não necessariamente o Tokiyuki expressando o que ele realmente sente. Tem umas duas cenas que me incomodaram nisso, que foi os dois guardas falando sobre praticamente a jornada inteira do moleque enquanto estão procurando ele numa caixa. Que eu falei, tá só gratuito, que é pra dar um contexto que você podia dar enquanto ele está passando por aí. E pra mim, a mais esquisita foi a cena da árvore. Porque a cena da árvore, ela em si já entrega tudo, como o Igor falou, tudo que eu preciso saber.
porque é ele apreciando a cidade com a música calma, então é um momento de ponto seguro, mas você não pode ficar quieto, você tem que ter um momento dele falando, mas eu gosto dessa cidade. Porque todo mundo é bonitinho, e tá uma cena deles bonitinho, todo mundo se ajuda, tá uma cena deles te ajudando. Eu falando, cara, beleza, mas eu tava querendo muito mais sentir isso pelo personagem do que ele precisando falar isso. Uhum. E muitos dos personagens até que morrem nesse momento, a principal função deles é falar como eles se sentem em decorrência ao Tokiyuki. Então, tipo, quando tem o choque, beleza, é uma cena chocante, é visualmente pesado. Mas não tem muito peso quando eu olho pra essa situação em si, porque eles só serviram pra dar mais contexto que não vai ser mais usado. Porque agora, teoricamente, já é o personagem em processo de mudança. Então, ainda mais ele não vai estar nesse cenário, então vai ter menos destaque pra isso ainda. Então, é muito deslocado pra mim que tá entrando agora pra realmente me importar com o que tá acontecendo. E não é como se ele não quisesse que a gente se importasse, porque ele faz questão de dar muito peso. As cenas são muito bem desenhadas, tem muita ideia visual legal. Segunda metade, principalmente, cara, tava me lembrando OVA antigo. Principalmente pelo esquema de cores e uma cena que teve que os inimigos ficaram com umas caras rabiscadas que parecia muito detalhe de anime antigo. Cara, é muito criativo e é muito forte. Mas se eu pego essa cena, eu inclusive que vi essa cena antes, porque o Twitter me spoiler, eu senti o mesmo nível de peso. Porque em questão de aproximação de personagem ou da própria introdução, eu tava muito deslocado. Uhum. O Maurício quer fazer essa comparação também? Então, é que, sei lá, esse anime me deixa pensativo. E eu ainda não consigo meio que entender direito o porquê. O que o Igor falou faz muito sentido, o que você estava comentando faz muito sentido. Existe quase que uma dissonância muito forte e uma... Meu Deus, esqueci a palavra. Uma redundância entre texto e apresentação visual e meio que uma dissonância entre as partes. Então, ao mesmo tempo que ele é redundante, ele é dissonante, que ele não consegue acertar o tom e fica quebrando tudo isso. E ao mesmo tempo, ele meio que o Rafa fez uma indagação antes em off que é interessante, quanto que saber desse período histórico é importante para estar entendendo certas questões daqui, que querendo ou não, dando uma busca rápida, é um personagem importante da história japonesa. Agora, até onde que eles vão querer fantasiar sobre isso, conversar sobre isso? O autor de Assassination Classroom é um cara que gosta de conversar sobre as questões dos ambientes que eles mostram na obra dele. E aqui, querendo ou não, tem uma ponta interessante, que é essa meio que desconstrução do samurai. O samurai é honrado, o samurai morre, o samurai enfrenta a morte, o samurai ele não foge. E esse herói, essa figura histórica importante, ele é o herói por quê? Porque ele foge. E você tem esse padre, esse sacerdote shintoísta que tá aí, que às vezes ele muito parece um viajante no tempo. Não, porque se acontecer isso, no futuro aquilo. Então é quase como se, de certa forma, ele estivesse tentando parafrasear algumas coisas e tentar conversar um pouco disso, ao mesmo tempo que a história também ela é muito fechadinha nela mesma. Então me parece algo mais estranho. Que, assim, sei lá, precisaria digerir um pouco mais para tentar fazer uma crítica mais específica, porque... Se por um lado tem tudo isso, por outro tem essa distância, parece que a piada é a cota jump de alegrice, porque a gente tá no manga shonen. A produção parece que, não sei, se o mangá é mais comédia, a produção quis dar um tema. Parece um cabo de guerra estranho. Eu também senti isso. Eu não digo nem estranho, eu digo desbalanceado. Sim. Porque se você me fala... Antes da piadinha, você me fala que o que eu tô vendo aqui na minha tela é de um mangá shonen, eu falo, não. Isso daqui eu vi em Vinland Saga. Na verdade, Vinland Saga, ele era menos ainda, porque o Vinland Saga não falava que o personagem era violentado. Ele não falava, ele não apresentava textualmente isso, ele te mostrava, tu inferia. Era fácil.
Aí eu vejo essa construção aqui, eu vejo a forma como ele me apresenta, e principalmente pela brutalidade e não caricato, não é uma brutalidade caricata daquele gore piadinha, não. A forma como ele apresenta aqui é extremamente pesado. Eu não pensaria que uma obra teria isso. E olha que a questão do shonen em geral já tem a questão também da violência, mas isso aqui é um outro nível. E textualmente o que ele apresenta também é outro nível. Então, assim, por isso que eu falo que não encaixa tanto, no sentido de que, pô, ele já vai tão longe nessa montagem, ele vai tão longe nesses detalhes, nessa caracterização, que de fato é muito estranho quando ele vai e volta daquilo e fala, opa, piadinha. Assim, é amplamente desproporcional, eu acho que essa é a palavra. Uhum. A redundância neste caso é ruim. Porque o que faz a redundância é o texto. Sem o texto, a cena funciona, assim, 1000 vezes mais. E assim, muitos momentos desse episódio eu senti isso. Se não tivesse o texto, se não tivesse uma narração, se não tivesse algo me conduzindo pelo texto e deixasse apenas a produção me conduzir à cena, a cena funcionaria bem mais. Então, não precisava de uma legenda, não precisava de uma narração, não precisava me explicar, porque a cena já tá fazendo isso. E quando você meio que narra o que você tá vendo na sua tela, me sinto... Eu não sei se é o melhor exemplo, mas eu acho que eu vivi isso em Kimetsu, no começo. Uma cena do Tanjiro puto, ele falando, eu tô puto! Aí você vendo a tela, né, você vendo a cena... Você vendo toda a composição, sim, você percebe que ele está puto. Aí ele precisa dizer pra você que ele tá puto, porque por algum motivo eu não vou saber que ele tá puto se não tem uma legenda ou não tem uma narração falando que ele tá puto. Eu falei, caraca, mano, eu sou tão, assim, desconexo à obra que eu preciso dessa expositividade toda, cara. Sabe, eu tô vendo. A cena é composta para tal. Por que você precisa narrar exatamente o que eu tô vendo? Sei lá, é esquisito. Eu acho que aqui é talvez um pouco pior esse sentimento. Uhum. Porque o texto não só acaba sendo desbalanceado com a situação visual, mas às vezes ele também é desbalanceado consigo mesmo. Isso é verdade. Essa cena, por exemplo... Ou melhor, acho que a primeira parte sofre bastante disso, porque são os personagens interagindo, só que ao mesmo tempo eles têm que parar tudo pra falar um contexto que não tem nada a ver, como foi o caso da noiva dele, noiva dele no caso. Uhum. Que daí a gente tem todo o contexto, mas ele é um cara rico, ele não tem talento, mas ele tem futuro, então eu posso aproveitar dele. Eu, tipo, tá, mas se você vai matar ela depois, não tem por que você dar esse contexto, se esse contexto não é importante para o Tokiyuki. E se a personagem só vai ser o elemento estereótipo, então só fazer aquela cena inicial. Porque aquela cena inicial já dá, inclusive, toda essa base de como ele tá desconfortável em não estar, em estar nesse, entre aspas, relacionamento, e ela querendo tirar proveito disso. Uhum. Então é um anime que é um texto, inclusive, que, diferente de Kimetsu, que é muito simplório, mas ele se permanece numa simploriedade, é um anime que, como o Igor falou, começa a criar muita redundância nessa conversa, meio que pra tentar dar mais peso, mas acaba tendo efeito contrário. Uhum. Pois é, cara. No final do dia, eu tô com um sentimento bem misto com esse anime, cara. Bem misto. Porque, de um lado, eu vejo uma produção, assim, absurda. Absurda. Tipo, em âmbito de direção, trilha sonora, storyboard, animação como um todo, né? Porra, o que teve de Sakugão aqui, meu Deus. É um trabalho maravilhoso. É um trabalho que, de fato, é uma galera que veio de Wonder Egg e estão entregando trabalho aqui. Só que, por outro, eu vejo um texto que talvez esteja, assim, não é nem limitando, correndo contra a maré do que eles estão fazendo, sabe? E me parece que eles precisam ser fiel ao texto, precisa ser fiel ao mangá. Então vai ter quebra, vai ter cena, vai ter virada que eles vão ter que respeitar, porque no mangá era assim. Eu senti muito, principalmente com um timing cômico de quebra, de comédia. Como ele precisava ser assim, e talvez o mangá ele era super escrachado, até destoante,
como esse monge, ele quebra alguns momentos, ele quebra completamente a sintonia da cena, e aí você tem que olhar ele fazendo piada ou jogando todo o contexto prévio apresentado no ralo. Então, é estranho. Ainda assim, é um episódio que funciona muito bem, porque ele é muito didático, ele te explica tudo, só que ele explica a exaustão. Você entende perfeitamente o que você quer fazer no primeiro episódio. Você tem um começo muito redondo, de começo, meio e fim, de apresentação, de desenvolvimento e conclusão logo no primeiro episódio. Porém, a que preço? A que custo? Não sei. Eu ainda tô pensando muito sobre isso. Não sei se daqui pra frente melhora, se daqui pra frente degringola. Eu não sei o que esperar. Eu não sei também, eu fico até um pouco triste, porque, cara, o que eu mais adorei da produção foi o estilo de arte. Uhum. Toda a brincadeira, todo o uso de cor. É um nível de liberdade muito da hora que assim, permite, mesmo a cena mais boba de comédia desse anime, que pra mim também não funciona muito, tem algum nível de detalhe que vale a pena. Sim. Mas é realmente complicado se o texto permanecer nessa redundância. Não é ruim, não é a pior coisa dessa temporada, só que é um anime que pode muito... Se você não estiver focado única e exclusivamente num ponto de produção, por exemplo, vai ser um anime que vai ser um pouco difícil de você digerir. Uhum. Eu não sei. Eu não sei se eu vou continuar, eu vou pensar. Eu não sei nem se eu consigo, obviamente, indicar pra vocês. Pô, independente da temporada, ainda acho que é um começo muito sólido. E tem muitos bons fatores a favor dele. Mas se você espera, tipo, uma hypezada, um anime assim, cara, que vai vir chutando balde, eu não sei se vai ser. Tipo, de produção, provavelmente vai. Agora, de texto, pode gerar essa esquisitada. Ainda assim, quiser tentar e dar uma chance, ainda vale a pena. Maurício? Que de produção, pô, a equipe de Wonder Egg, né? Pois é. Agora, acho que é justo botar a bandeira amarela aqui também, né? Porque quem não sabe, o Wonder Egg Priority explodiu no final. Bem no último episódio, especificamente. E foi uma produção que degringolou ao longo do tempo, porque o calendário era horroroso, eles eram muito ambiciosos e não deu pra colocar toda essa ambição pra rodar. Foi um problema maluco, mas não dá nem pra dizer que eles não estão tentando ser pretensiosos aqui, porque, caraca, era uma sequência... Eram várias sequências muito boas em vários tons. Eram momentos de porradaria muito bom, de contemplação muito bom. Tudo que eles se propunham a dar o tom correto pra conduzir a cena, eles faziam. Né? Assim como o Igor falou, por exemplo, de como eles eram densos e como eram impactantes essas cenas de tragédia e morte, sabe? Foi um espetáculo à parte. A produção tá lá entregando deles. Mas eu acho que o texto vai dar um chute na canela desse anime. Infelizmente. Mas é isso. Esse foi The Elusive Samurai. Querendo ou não, nessa temporada ainda tá sendo uma ótima pedida. Eu só não sei realmente se eu vou continuar. Mas fica a recomendação pra vocês. E se vocês querem saber mais ainda sobre os novos animes dessa temporada, continua curtindo nossos vídeos, compartilhando com todo mundo e se inscrevendo aqui para receber todos os vídeos que estamos fazendo. Estamos lançando 2 por dia, onde nós fazemos lá na Twitch, gravamos todos eles nas nossas lives que fazemos de segunda a sábado a partir das 2 da tarde. Convido vocês a aparecer por lá. Talvez a gente já esteja ao vivo agora, quando esse vídeo sair, não sei quando ele vai sair, mas dá uma conferida lá. E é isso. Um bom anime